Paz do Senhor para vocês, boa noite. Estou iniciando aqui o estudo Uma Vida com Propósito. Nós estamos no propósito número 2, que é você foi formado para fazer parte da família de Deus. Esse é o capítulo 15, ou o dia 15 do seu livro, né? Formado para fazer parte da família de Deus. Eu sou o pastor Ricardo, da Igreja Batista Filadélfia de Santa Cruz, e é um prazer estar com você mais uma vez, tá bom? Eu espero, ser breve, mas é muito importante que a gente faça esse estudo. Durante essas 14 lições anteriores, nesses 14 dias anteriores, nós falamos sobre o propósito de Deus na sua vida. Através desse estudo, Uma Vida com Propósito, baseado no livro do pastor Rick Warren, nós conversamos sobre as perguntas que nos afligem, perguntas filosóficas, da nossa vida. Por que eu estou aqui? Por que Deus me criou? Deus me criou para algum propósito? Qual o propósito da minha existência, o propósito da minha vida? E foi isso que essas 7 primeiras lições procuraram responder. E eu espero que tenha respondido. Depois de passar as primeiras 7 lições, nós entramos na lição 8ª até a lição 14, mais 7. E essas outras 7 lições sequentes, que nós fizemos, nós falamos sobre a comunhão com Deus, a adoração com Deus, E Deus, Ele quer ser adorado? Sim. Nós somos servos dele? Sim. Mas Jesus disse: não vos chamo apenas servos, mas vos chamo amigos, pois o servo não sabe aquilo que o seu Senhor faz. E como vocês são meus amigos, eu falo tudo para vocês, revelo a minha vontade. Então Jesus, falando com seus discípulos, disse que eles não eram mais servos, mas sim amigos. Por quê? Porque Deus tem um propósito com você. Deus quer ter um relacionamento com você. Deus não te criou como robô. Deus também não quer ser obedecido pelo medo. Deus quer ser servido e amado também, com um relacionamento sério, profundo, um relacionamento sincero, verdadeiro, em que você se expressa com Ele, que você expressa amizade com Ele, tá bom? Então Deus abençoe o pastor Flávio Santos que está comigo aí. Deus abençoe sua vida, um parceirão, pastor Flávio. Deus abençoe o ministério lá em Foz do Iguaçu. Deus abençoe. Então, nós somos formados para fazer parte da família de Deus. Hebreus capítulo 2, verso 10 diz assim: foi Deus que fez todas as coisas e todas as coisas para a sua glória. Ele quis que muitos filhos compartilhassem a sua glória. Então, já está no desejo de Deus ter filhos, ou seja, uma família. Lembra essa palavra. Deus quer formar uma família. Deus formou uma família. Então, vejam com que grande amor o Pai Celeste nos ama, pois Ele consente que nós sejamos chamados seus filhos e verdadeiramente somos. Então, em 1 João capítulo 3 e verso 1. Então, você foi formado, ou você foi criado por Deus, Deus permitiu o seu nascimento. Por quê? Porque Deus queria que você fizesse parte da sua família, tá bom? Vamos antecipar um versículo que está aqui também, nesse capítulo, em que Jesus fala assim, Jesus é procurado pelos seus discípulos, E os seus discípulos falam assim: Jesus, olha, sua família está aqui fora. A sua mãe, os seus irmãos e suas irmãs estão aqui fora te procurando. E aí Jesus falou assim, estendendo as mãos para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus comparou a sua família em carne de sangue, a sua família, o seu DNA. Ele comparou com as pessoas que fazem a sua vontade. Aqueles que buscam um relacionamento com Deus, aqueles que querem ser amigo de Deus. Então, ele comparou esses com a sua verdadeira família. Amém? Não que Maria não fosse da sua família, seus irmãos,
eles ainda não creram, eles não criam que Jesus era o Messias, que era o Cristo, mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, os seus irmãos creram e acompanharam os discípulos durante todo aquele tempo, o tempo da vida deles, inclusive o irmão de Jesus, chamado Tiago, escreveu a carta, a epístola de Tiago, que está lá no final da Bíblia, né? E ele demonstra que realmente ele foi amigo de Deus, que foi da família de Deus, não só naturalmente, mas também espiritualmente, ou seja, pela vontade de Deus, né? Então, toda a Bíblia revela a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, né? Então, Efésios 1, capítulo 5 diz assim: seu plano imutável sempre foi nos adotar em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Isso lhe trouxe uma grande satisfação, uma grande alegria. Ora, Deus, na eternidade, antes de criar todas as coisas, antes de criar o universo, antes de criar a terra, os céus, o homem, os anjos, ele já tinha um relacionamento em família. Como? Nós, cristãos, temos já enraizado isso. Nós sabemos que Deus, ele ao mesmo tempo é três. É muito difícil explicar isso, né? Como que Deus é três e ao mesmo tempo é um? Bom, lá na matemática você faz uma continha simples. 1 mais 1 mais 1 dá 3. Mas quando você coloca na multiplicação, você vai multiplicar 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Essa multiplicação sempre vai dar 1. Então é a mesma forma que você pode comparar de uma maneira grosseira a Deus. Então a Trindade já era a família de Deus. Ele tinha um relacionamento perfeito, harmonioso, sempre tem, né? Um relacionamento perfeito e harmonioso com o Filho e com o Espírito Santo. Mas ele desejou no seu coração de formar uma família maior, grande, e criou os anjos. E depois, posteriormente, criou o homem. E, dando spoiler aqui, os anjos, eles nos servirão. E, na verdade, eles já nos servem. Eles são espíritos ministradores para servirem aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos estão servindo a Deus, nos servindo. Os anjos servem a Deus, nos protegendo, nos guiando, nos abençoando, né? E pelejando, lutando batalhas por nós, levando orações, trazendo respostas, né? Então, nós fazemos parte dessa grande família universal, essa família que rompe o tempo e o espaço e a matéria, a nossa família com Deus, tá bom? Então, Deus já tinha esse relacionamento, mas ele nunca esteve só, mas ele gostaria de ter uma família ainda maior, por isso que ele criou o homem. Né? Há muitas coisas que a gente não tem como explicar. Por que Deus criou o homem sendo falho, o homem pecador, mas Deus queria formar o homem e Deus, ele se orgulha quando você e eu queremos nos relacionar com ele, tá bom? Então foi para ele um dia feliz quando ele nos deu a vida por meio da verdade da sua palavra e nos tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos da sua nova família. Tiago capítulo 1, verso 18. Quando fala que primeiros filhos, também é aquela expressão primogênitos da sua família, tá bom? E a palavra diz que nós ganhamos vida nova através da palavra. Ou seja, como que nós nos tornamos filhos de Deus? Quando nós cremos na palavra de Deus. Então a família de Deus inclui todos os fiéis do passado, presente e os que vão vir no futuro. São a família de todos os tempos, tá bom? Então cada ser humano criado por Deus, cada ser humano é criado por Deus, mas nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Por quê? Porque só são filhos de Deus aqueles que creem em Jesus, que aceitaram a Cristo como seu Salvador, tá bom? Então ele nos deu o privilégio de nascermos de novo, de modo que agora já não somos membros agora já somos membros da própria família de Deus, tá bom? 1 Pedro capítulo 3. 26 também diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Nós temos a nossa família terrena e é importante que você cuide da sua família, porque a palavra diz que aquele que não cuida da sua família é pior do que infiel e negou a fé. Então, nós temos que cuidar da nossa família, mas nós temos que ter essa noção de que no futuro
né? O já, exatamente agora. E no futuro, nós temos uma família que são os nossos irmãos. E essa família vai ficar conosco durante toda a eternidade. Sim, seus irmãos em Cristo Jesus, aqueles que aceitaram a Cristo em todo o mundo, japoneses, chineses, africanos, europeus, pessoas de todos os tempos que aceitaram a Cristo, que se renderam a Jesus, essas pessoas são da sua família celestial e uma família que vai durar para todo sempre. Essa família que você tem agora, você tem que cuidar dela e assim você expressa o amor de Deus. Mas você também tem uma família maior, que é esta, que é a família de todos os santos que estão em todo o mundo. E um dia nós vamos estar todos reunidos em um só lugar, para a honra e glória de Jesus, porque é isso que Ele quer, tá bom? Então essa família vai perdurar pela eternidade toda. Então quando eu penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai, a toda essa grande família de Deus, algum deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo da terra, embaixo na terra. Efésios capítulo 3, verso 14 e 15. Paulo, quando ele está se colocando de joelhos, ele começa a pensar em toda esta família, tanto aqueles que já morreram, como aqueles que ainda estão vivos, aqueles que foram do passado, aqueles que estão no presente. Eu quero dar também uma outra revelação importante para você. Às vezes a gente pensa que os que já morreram, os que foram, a gente não tem nenhum relacionamento com eles. Bom, de fato, após a morte segue-se o juízo e a gente não tem comunicação com os mortos. A gente não crê assim e Jesus realmente não apoia isso. Mas ele diz uma palavra. Deus, ele fala assim, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Ou seja, a gente não está vendo as pessoas que comunicam com eles, mas Deus está vendo essas pessoas que morreram e elas fazem parte da família de Deus. Estão aguardando o momento em que você e eu vamos ser aperfeiçoados e sermos levados para o céu. Tá bom? E uma coisa que eu quero deixar bem claro, de uma maneira prática. Para alguns, a família de Cristo é a única coisa que eles têm. Essa frase não está aqui no livro, mas pense nisso. Para alguns, a família de Cristo é a única coisa que eles têm. Ou seja, são pessoas que nasceram em Cristo Jesus, que aceitaram a Cristo, mas seus pais, seus parentes não são, e eles não conseguem entender essa pessoa, compreender. Muitos deles são perseguidos, são expulsos de casas, né? São expulsos de casa, tiveram que fugir da sua cidade, porque serão ou vão ser presos, vão ser mortos, e para eles a única coisa que eles têm é a família de Cristo. Pessoas que também acreditam em Jesus e que os apoiam, orando, dando ofertas, quando é questão de missões, né? Enfim, então nós temos essa família. E você e eu também temos que aprender a conviver com as pessoas à nossa volta como se fosse família, a nossa igreja, né? Então você tem que pensar na sua igreja como pessoas da família. Lá tem pessoas com defeito? Sim, na sua família também tem pessoas com defeito. Lá tem pessoas que você às vezes não quer se relacionar, porém você tem que amá-las em Jesus Cristo, porque elas fazem parte de Jesus, porque elas foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, assim como eu e você. Todos nós somos iguais perante Deus, porque todos nós necessitávamos desse sacrifício de Jesus, tá bom? Qual o benefício de você fazer parte da família de Deus? O benefício é o seguinte: quando você faz parte de uma família, você recebe o nome, o sobrenome dessa família. Você tem a aparência física dessa família, porque você nasceu ali fisicamente naquela família. E mesmo que você tenha sido adotado, você vai herdar todos os direitos, porque você então herdou o nome dessa família. Você recebe os privilégios dessa família, a intimidade com essa família. Você recebe a herança dessa família. A minha família é pobre. Tudo bem, mas se você um dia, em algum momento, já viu conto de fadas, já viu aquelas coisas sobre os reis, as rainhas, os príncipes, a família real, você vai me entender agora. O que é herança? Deus, Ele é o nosso Pai. Ele quer ser nosso Pai, nós somos seus filhos. Então Ele tem para nós, além de todos esses benefícios, que é colocar o nome dele, os privilégios, a intimidade com ele, ser parte dessa grande família que foi lavada, remida no sangue do Cordeiro, que foi
foi querida por Deus, que foi então agregada, né, juntada por Deus. Além de tudo isso, você tem direito à herança que Deus te deu. Que herança é essa? Lá no céu, você vai ter uma morada com Deus. Você vai receber recompensas de todas as coisas boas que você tenha feito para Deus, de toda a fé que você guardou, enfim, tudo que você tenha feito, tá bom? E por ser seu filho, tudo que ele deu, tudo o que ele possui também pertence a você. Gálatas capítulo 4, verso 7. Ou seja, você é co-herdeiro de Cristo. Tudo que Cristo herdou na sua vitória lá na cruz, você vai herdar juntamente com ele. Eu não sei se você já leu o livro de Apocalipse, mas a palavra diz que os salvos terão coroas de ouro, que vão reinar com Cristo para todo sempre. Ou seja, nós temos uma herança real com Cristo Jesus. Cristo é rei, nós também reinaremos com ele. Cristo é o Filho de Deus, nós também somos feitos filhos de Deus através dele. Amém? Então, se você está feliz com essa palavra, dá um glória a Deus aí. Amém? Então tá. A palavra diz também assim, ó. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Por que, pastor, Deus não dá a sua herança agora para mim? Porque você não está preparado, você não está maduro, você ainda não chegou na estatura do varão perfeito, não chegou o momento, né? Assim como antigamente também para o pai dar a herança ou distribuir os seus bens para o seu filho, tinha que esperar a sua maturidade. Da mesma forma vai ser conosco. Olha só. Então Deus ainda, nesta vida, Ele te dá o quê? A sua bondade, paciência, a glória que é a presença dEle, a sabedoria, a graça, a misericórdia. Mas na eternidade nós vamos herdar muito mais do que isso, né? Quero que vocês percebam quanto é rica e gloriosa a herança que Ele tem dado ao seu povo. Efésios capítulo 1, verso 18. Vamos entender então quais são as 5 coisas que nós vamos herdar em Cristo, tá bom? Nós estamos quase acabando. Ó, então, estar para sempre com Deus. Você gostaria de estar para sempre com Deus? Muitas pessoas não desejam estar para sempre com Deus porque não conhecem Deus. Então, quando começarem a conhecer a Deus, sentir a presença dEle, conhecer através das Escrituras tudo que Ele é, seus atributos, então você vai querer ficar perto de Deus, você vai querer conhecer Deus face a face. Moisés gostaria de conhecer Deus face a face e não pôde, mas ele se comunicava totalmente com Deus, sentia Deus, a presença de Deus e falava com Ele quase que diariamente. Tinha um relacionamento como um amigo. Então, se você buscar um relacionamento com Deus, como diz a palavra, achegai-vos a mim, e achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então, nós vamos desfrutar dessa presença, essa herança. Qual é a herança? Estar para sempre com Deus, tá bom? Outra coisa, nós seremos completamente transformados e nos tornaremos como Cristo. Como é Cristo? Vamos lá. Jesus morreu na cruz do Calvário, ficou 3 dias e 3 noites, né, sepultado. Aí ele ressuscitou o 3º dia. Quando ele ressuscitou no corpo ressurreto. O que quer dizer essa palavra? Soma pneumakton, é uma palavra em grego, quer dizer um corpo glorificado, um corpo que é diferente do nosso, mas é o corpo humano que foi revestido de glória. Então a morte não podia mais com ele, nenhuma ferida mais podia ferir ele, ele não estava sujeito às leis da gravidade, da física, tanto que Jesus atravessou as paredes, apareceu dentro da sala onde estavam os discípulos e disse, Pai seja convosco. E aí ele falou com Tomé, Tomé, você acredita em mim? Você não acredita? Então vem cá, encosta aqui e vê a ferida onde a lança passou aqui em mim e ele tocou no corpo de Jesus e viu a cicatriz. Coloca a mão aqui nas minhas feridas, né, na minha cicatriz. E ele tocou, ou seja, era um corpo tangível, não era um fantasma, era um corpo tangível, porém um corpo espiritual, um corpo glorioso. Ele falava, ele andava por entre a multidão e muitos não reconheceram. Jesus andou 40 dias ainda na terra antes de subir aos céus.
e hoje ele está sentado do lado do trono de Deus. Nós seremos como ele. Assim como ele não perdeu, ele continua sendo homem, porém um homem glorificado em Cristo Jesus, né? Nós também teremos um novo corpo, um corpo não sujeito à dor, um corpo não sujeito a essas leis físicas, um corpo que pode se comunicar e andar com Deus, um corpo santo, tá bom? Nós seremos livres de toda dor, nós seremos livres do sofrimento, nós seremos livres da morte, tá bom? Nós seremos recompensados pelos nossos trabalhos. Outra coisa é isso, nós seremos recompensados, ou seja, um galardão. A palavra fala aqui galardão. Galardão, no original grego, lá é pagamento, ou seja, é um pagamento com ressarcimento. Então, quando nós fazemos alguma coisa para Deus, Deus não paga imediatamente para nós, né? Assim como você trabalha no primeiro dia e não recebe logo em seguida, não, você vai receber tudinho lá no dia 30. Então, isso que vai acontecer, nós vamos seguir a nossa jornada com Deus, trabalhando para Ele, e quando chegar o dia 30, o dia D, o dia da sua volta, nós estaremos com Ele na glória e Ele vai nos recompensar. Como que Ele vai nos recompensar? Não sei. Uma coisa é certa, Ele vai nos dar um trabalho, uma posição, nós vamos reinar com Ele e com certeza nós vamos ficar muito felizes e muito alegres. E as riquezas que Deus vai nos dar não se pode comparar com as riquezas que poderíamos adquirir aqui, tá bom? Então, Deus reservou essa riqueza para nós. Uma outra coisa para você se identificar com a família de Deus, e essa é a última, que é o batismo. Bom, pastor, por que você vai falar de batismo? Por que você tocou nesse assunto? Bom, o batismo ele não é um ritual, um simples ritual. Por isso que Jesus fala assim, né? Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, então o batismo, ele tem um grande significado. Qual que é o significado do batismo? Vamos lá. O casamento tem um grande significado, não tem? Existem casais que não casaram na igreja, não fizeram festa de casamento e não usam aliança. E eles estão juntos. Mas por que eles não fizeram isso? Por que eles não se manifestaram? Por que eles não foram lá no cartório e ratificaram o compromisso deles? Então, o batismo é isso. É você dizer publicamente para as pessoas que você tem um compromisso com Deus. É dizer publicamente que você tem uma aliança com Deus. Essa é uma das formas de você divulgar às pessoas uma confissão pública de que você é da família de Deus. Então, isso é o batismo. Então, ele declara a sua fé, ele comunica a sua morte, porque a palavra batismo, baptizo, em grego, é uma palavra que quer dizer imersão, sepultamento. Você é sepultado. Como assim? Então, você morre para o mundo e vive para Deus. É uma nova vida, é uma nova etapa. Você já passou da morte para a vida quando você nasce em Jesus Cristo. Então você faz isso através do batismo. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual, tá bom? Você quer ver outra figura do batismo? É o neném na barriga da mãe. Todos nós nascemos da água. Como? Como que nós nascemos da água? Lembra que Jesus falou com Nicodemos? Você só vai entrar no reino de Deus se você nascer da água e do Espírito. Então, você faz parte da família de Deus quando Jesus entra no seu coração. O Espírito Santo vai transformar a sua vida e você nasce de novo. Como que você nasce de novo? Da água e do Espírito. Da água. Vamos lá. Quando você é bebê, você está envolto no líquido amniótico. Você não respira com as suas narinas ou com a sua boca ou com o seu pulmão. Você faz aqueles movimentos, mas na verdade você está respirando e comendo pelo seu cordão umbilical. Você está vivendo numa vida aquática. Quando você nasce, que a sua mãe dá a luz a você, então você sai daquela vida aquática e vai para a vida nessa atmosfera. E você vai começar a respirar o oxigênio pelo nariz, pelos seus pulmões. Então você passa por uma nova fase da sua vida. Agora você vê a luz, agora você conhece o mundo e aquilo que você somente ouvia, agora você vai se relacionar diretamente com isso.
Então é uma nova vida, é uma nova fase da sua existência. Já pensou um bebê, né? Tem os gêmeos lá e um fala pro outro, um dia a gente vai sair daqui. E o outro fala, não vou sair daqui não, aqui é quentinho, aqui é legal, por que eu vou sair daqui? É porque todos nós temos que nascer. Então, a vida antiga para eles acabou e eles começam uma vida nova, vendo seus pais frente a frente. O batismo representa isso. Quando você sai das águas, você está publicamente dizendo, eu nasci de novo em Cristo, eu fui tirado da morte para a vida, fui tirado do império das trevas, daquela condenação da morte e do pecado, e agora estou vivendo em Cristo Jesus, tá bom? E assim você também fará parte da família de Deus. Então, eu quero te dizer uma coisa, se você não foi batizado, procure se batizar, né? Creia em Jesus e será salvo você e sua casa, tá bom? E a palavra diz aqui também, e estendendo a mão para os discípulos, disse Jesus, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Então vou terminar por aqui. A palavra diz, o livro está dizendo aqui sobre o tema de reflexão, né? Nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. O versículo para memorizar é esse, seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo quer ter amizade com Deus, com você, quer ter comunhão com você e quer que você seja da família dele, né? Existem 2 mandamentos que Jesus resumiu todos os outros. Ele falou, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então é impossível você ter uma vida cristã e querer só amar a Deus, né? Engana-se que aquele que só amando a Deus vai fazer a vontade de Deus. Não, você também faz a vontade de Deus e você também ama a Deus amando o próximo, fazendo o bem ao próximo, né? Porque de nada vai adiantar. Você é luz do mundo, você é sal da terra e para isso você tem que fazer coisas na terra. Você ainda está na terra, mas você é da família de Deus. E da família de Deus quer dizer que você não se relaciona apenas com o Pai, mas também com seus irmãos, tá bom? E é isso. Se você ama a Deus, se você quer fazer parte da família dele, então corra para a casa do Pai, que ele está de braços abertos para te receber. Deus abençoe sua vida. E uma pergunta para você, como começar a tratar os outros cristãos como membros de minha família? Como que eu devo me portar? Então é isso. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e tenha misericórdia de ti, te dê a paz e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Obrigado por estar comigo. Brevemente nós vamos para a lição 16. Deus abençoe sua vida, tá bom? Um abração para todo mundo que assistiu comigo aqui. Fique com Deus.